você está acompanhando, uma edição especial do Pode Ser Pauta, a conversa que vira pauta. E o painel que a gente tem hoje aqui de convidados é a voz que convence e conecta. E esse assunto, ele surgiu até de uma sugestão de um amigo falando sobre a questão da importância da voz, daí ele falou: "Ai, você tem que entrevistar a Juliana, né, que é fonoaudióloga, que trabalha com veículos". E daí eu falei eu já tinha entrevistado aqui o Maurício Noriega, meu compadre, né, para quem ninguém sabe, né, padrinho do meu filho Gabriel. E o Júlio César, que foi apresentado pelo Leandro, né, que falou da Press Manager, falou que é um professor incrível da Casper, eu já estou querendo ir lá ver as aulas. E eu falei: "Vou reunir esse time de pessoas incríveis para falar sobre esse assunto", e esse assunto da voz é muito engraçado, eu quero começar com uma pequena história minha. Eu trabalhei quando eu fiz jornalismo, eu fiz um primeiro estágio numa TV universitária, a TV Unicinos, que foi onde eu me formei. E eu trabalhei 1 ano lá, fazendo transmissão, reportagem, tudo aquela inauguração de estação de metrô, todas aquelas pautinha, né, cobertura de palestra e tudo. E foi muito engraçado, porque eu trabalhei com vários produtores, olhava, escutava muito, como a gente falou no painel anterior, né, cada modelo de cada um, o estilo. Só que quando eu terminei o meu estágio, né, que não ia continuar, ela não tinha contratação, que era para estudantes, o meu diretor falou para mim: "Olha, eu quero te dar um retorno, foi muito legal e tal, mas você não tem confiança na sua voz". Aquilo foi, assim, uma facada para mim. E eu falei: "Confiança", e na época eu não conseguia entender, né. Hoje eu consigo entender. É claro que eu não tinha confiança, eu era uma estagiária, recém-formada, não entendia nada ainda, não tinha, né, eu não tinha minha voz, eu não tinha encontrado ela ainda, né. Então demora muito para a gente confiar na gente mesmo. E eu queria começar então falando com você, Juliana, como que a gente conquista isso? Como a gente convence com a nossa voz? Bom dia, Cris. Primeiro eu quero agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre o que eu faço no meu dia a dia e como a comunicação é importante e por que aquela parte da voz. Que voz é essa que a gente tem que encontrar, entender qual é a minha voz e por que uma voz vai passar menos confiança ou mais confiança. Então, eu sempre começo dizendo que a voz é nossa. Não existe uma voz igual à nossa. Quando a gente vê o trabalho dos imitadores, as vozes são muito parecidas, mas elas não são iguais. Então, voz, antes de tudo, é identidade. E quando a gente pensa na voz como chave para a comunicação, como é que ela vai transmitir confiança? Ela vai transmitir confiança a partir do momento em que eu sei do que eu estou falando. Então, quando você fala, é claro que eu não tinha confiança, eu era uma estagiária. Mesmo estagiário, a gente pode ter confiança. E, às vezes, os feedbacks eles vêm de um entendimento que não tem nome. O que é não ter confiança na voz? Então, é uma voz que pode ser um pouquinho mais baixa, é uma voz que tem pouca projeção, ou é uma voz que pode titubear quando está falando. Então, a voz é a nossa identidade, ela é a forma que nós damos para o que a gente quer comunicar, e ela é permeada por muitas outras questões que vão além do sinal acústico. Então, quando a gente vai estudar a voz, ela é formada por um sinal acústico, mas o que tem para além disso? Não, e cada momento se projeta de maneira diferente, né. Eu falo assim, eu para mim, eu sabia o que eu estava falando, mas era muito jovem, assim, é uma voz jovem, né, parece que precisa de uma maturidade. Mas eu acho que é muito importante isso, porque às vezes as pessoas acham também que é só um discurso, né, e você precisa ter alguém para transformar esse discurso, né. E daí eu vou passar para você, Júlio, falando um pouquinho sobre essa questão, como você que trabalha com vários programas e tal, como que você trabalha isso, a questão da projeção da voz, quem vai ser a voz por trás de cada programa, vamos dizer assim, né. Cris, obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com os colegas nesse programa. Obrigado à plateia que está conosco. Eu queria começar falando aqui um pouquinho do que a Juliana trouxe sobre, às vezes, a pessoa não tem tanta confiança, não projeta tanto a voz, e isso transparece ali vocalmente. Mas em tempos em que está tudo tão polido, né, em que a gente faz vídeos ou por meio de voz, por inteligência artificial generativa, tudo tão limpinho, ter alguém que titubeia um pouco, que tem um pigarrinho, que fala com mais agudo ou algo parecido, fica muito mais natural, fica muito mais humano mesmo. Eu imagino que quando a gente tem um cliente ou a gente, como trabalhando com comunicação, trabalha com alguém que é
todo certinho, engomadinho e que fala sem nenhum erro, fica até meio chato às vezes. Quando a gente sorri, quando a gente olha no olho e fala de uma maneira natural, cada um a sua forma, cada um... realmente eu entendo a voz como a identidade. A Juliana falou isso muito bem. Eu sou eu porque existe o outro. E eu tenho a minha voz porque o outro tem, ou a outra tem a sua voz. E da diferença que a gente faz o todo, a gente vive coletivamente mesmo. Então, entendo que, concordo com a Juliana, mais uma vez, em que você, como estagiária, tinha, sim, a sua própria voz. Virou uma análise aqui, Virou, né? Mas é muito verdade porque né? Porque eu trabalho com jovens, e jovens que estão ali com seus 20, antes eu dava aula em graduação com pessoas, adolescentes que saíram do colégio direto para a faculdade, chegam mais tímidos, é óbvio, mas aquela é a voz daquele tempo, daquela pessoa naquela época, e a gente tem que sim dar confiança e dizer, poxa, você está bem, óbvio que você pode melhorar, existem técnicas, mas naquele momento é o melhor que aquela pessoa pode dar. E a gente... No final do estágio, né, o errado foi o feedback, né, gente? Vamos confessar aqui. Vamos falar não uma seja coisa, antiético tá? com o colega, mas poderia ter sido um pouquinho mais generoso contigo. No meio do estágio, quem sabe, né? Mas te marcou, foi bom, te marcou de certa maneira, fez você estar muito bem, eu estava conversando ali com os colegas ali de como você se comunica bem, parabéns. Obrigada, viu? Ótimo, melhorou ao longo de 20 e poucos anos, né? Eu vou só retomar o que o Júlio disse. Quando a gente tem uma comunicação muito perfeita, sem nenhum erro, e isso acaba influenciando os jornalistas mais jovens e mesmo os jornalistas experientes. Poxa, eu errei, o que é que aconteceu? E aí eu sempre digo, você errou porque você é humano. E a gente erra, a gente tropeça, a gente titubeia na hora de falar às vezes, e está tudo bem. Porque quando uma pessoa vai para uma tela assistir alguém, ela está vendo uma outra pessoa como ela. Então, ela se reconhece também naquela fala e naquele erro. Então, não há problema em errar. É que a gente olha primeiro para a imagem, né? Eu lembro que, tipo, aquela coisa assim, primeiro tá o que tá, e daí depois é procurar na voz. A gente vive muito essa época, eu costumo dizer que a gente passou da era da idealização, em que eu queria ser o Cid Moreira, com aquela voz pesada, ou estar na Ilha de Caras, em que eu idealizava ser o galã, a mocinha, para uma era da identificação. Eu quero me ver na tela, eu quero ouvir a minha voz, o estilo como eu falo mesmo. Eu repito palavras ao falar, eu não tenho que falar avião, aeronave. Eu posso falar a mesma palavra mais que uma vez. É natural, é normal. Eu posso usar um caco, posso usar um né ao final. E é natural, é da fala. Né? Eu sempre brinco com os jornalistas com quem eu trabalho que a meta é eu te encontrar na redação, te encontrar no estúdio e na rua, eu tenho que saber que é você. Então, a sua comunicação é o que te coloca no mundo. E ela tem que ser reconhecida em qualquer ambiente. Entrando nisso, Maurício, eu acho que assim, Noriega, né? Que todo mundo chama de Noriega, né? O Noriega, qualquer gênero. Eu acho que, assim, para mim, o comentarista esportivo, né? Na verdade, assim, até a reportagem de esportes mesmo, né? Ela sempre trouxe um jeito um pouco diferente de fazer as coisas no jornalismo, né? Na voz. Então, não é assim, por mais que a gente tenha a narração, você trabalha aqui com comentários, então é diferente. E você entrou no mundo do rádio, né? Mais recentemente. Como que você vê essa questão de você passar informação, você tem uma informação técnica ali, né? Que você está sempre prestando atenção nos detalhes para comentar. E como que você faz isso sem esquecer da voz, sem esquecer da mensagem, né? Como realmente convencer e passar essa informação, tem credibilidade? Bom, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, né? Muito bacana o primeiro painel, bem legal mesmo. E assim, para falar sobre a voz e a colocação, primeiro tem um detalhe. Eu detesto a minha voz. Assim, isso é uma coisa que quando eu descobri que eu estava ouvindo a minha voz fora da minha caixa craniana, foi um choque para mim. Falei, nossa, que coisa horrível a minha voz e tal. E até hoje eu me incomodo de ouvir a minha voz. A Juliana já me ajudou no tempo que eu trabalhei na CNN. Estou com dificuldade, estou meio rouco. E o trabalho das fonoaudiólogas é muito importante. Mas, para mim, ainda é um choque ouvir a minha própria voz. Quando eu estou em casa, vendo alguma coisa na televisão, ou ouço gravado no rádio, não é realmente agradável para mim essa experiência. Mas a questão da voz, da colocação da voz, eu que trabalho majoritariamente como analista, né, como comentarista, mas já trabalho ainda apresentando programas, essas coisas, eu acho que ela tem a dificuldade que eu enfrento, e acho que todo comunicador enfrenta, é de adaptar a sua produção de conteúdo e a sua voz ao seu público.
O rádio, por exemplo, que é absolutamente popular, na rádio que eu trabalho, que é a Transamérica, que hoje é a TMC, o futebol é tratado de uma forma muito leve, muito popular, que permite, até certo ponto, o grito, o exagero na comunicação, uma certa farsa, no bom sentido, né, da brincadeira. Já a televisão, eu trabalhei muitos anos na TV fechada, hoje estou na TV aberta, na TV Record. Ela tem uma coisa mais, diria, comportada, uma coisa menos leve que o rádio tem, né? Você não sabe para quem você está falando especificamente numa TV aberta, porque, ao mesmo tempo, você está falando para todo mundo, né? A criança, o adulto, o idoso, o rico, o pobre, o cara da capital, o cara sofisticado, o cara que vive no interior, o cara que trabalha na fazenda, que vive no campo. Então, para mim, é desafiador entender o que eu estou fazendo, né, naquele momento. Eu acho que na rádio eu me permito, às vezes, uma brincadeira que eu não posso fazer na televisão. Um grito, um tapa na mesa, alguma coisa, né? Rádio é uma delícia, né? A rádio é muito bom, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes você fica tão solto que sai um palavrão. Na rádio a gente sai um palavrão de vez em quando. Aí você vai na televisão, se você falar um palavrão, é uma coisa que pode chocar alguém, né? Porque o rádio, eu acho que o rádio é muito parceiro das pessoas. O rádio é um companheiro. Na televisão, se bem que a televisão está mudando, né? Está sendo muito abastecida pelas redes sociais, pelo vídeo não linear, né? A televisão, ela é uma entidade que ela invadiu a casa das pessoas sem pedir licença. Ela entrou na sua sala, e ali ela está na sua sala. Hoje não, está em tudo quanto é canto, mas quando ela chega, ela entra como uma invasora na sua conversa de família. Então, acho que a gente tem que se adaptar a essas diferenças de linguagem. Sabe, Noriega, que você citou o rádio. O rádio, para mim, é mágico. Assim, eu trabalhei com rádio no início da minha carreira e eu costumo dizer que o mesmo conteúdo no rádio e na televisão, óbvio que é muito diferente. Mas no rádio, se eu disser para vocês, ou então a Pétria não sei se está por aqui, mas eu sou fã, inclusive aquela coisa de só ouvir a voz dela. É incrível, Encontrar né, quando pessoalmente a gente vê, é até uma coisa engraçado, né? maluca, né? Então tem vozes que, como o rádio é companheiro mesmo. Mas se eu estou no rádio e digo o castelo da Rapunzel no alto da montanha, e ela sai e joga suas tranças. No rádio, cada um vai entender o seu castelo com aquele número de torres, se está dia, se está noite, se a Rapunzel é negra, é branca, o cabelo dela se é grande ou não é. Cada um imagina o seu, cada um tem o seu castelo. Já na TV ou no cinema, está chapado lá para todo mundo ver, né? Então, o rádio ele tem essa magia que nem outro veículo tem. O áudio tem esse poder muito grande. E se a gente sabe usar isso da maneira correta, é incrível. Você falando isso, porque eu também, assim, o podcast eu tenho feito umas versões só em áudio, né? E flui muito mais, né? Porque quando a gente está na frente da televisão, a gente tem uma preocupação em como você está fazendo isso. Você não está fazendo careta, eu sou uma pessoa careteira. Não está fazendo careta, você está projetando a voz, você está falando no rádio, você não está preocupado com isso. É só o que você tem a dizer. Né? Então, o rádio está perdendo um pouco dessa magia, porque hoje ele é o rádio com imagem, né? Então todo tem isso mundo também. Quer fazer vídeo, né? O podcast mesmo, né? O podcast era rádio, podcast. Foi da Rádio Jovem Pan, uma época, né, quando ela começou com isso, rádio com imagem. Hoje todas as rádios viraram TVs não lineares, tal. E você está preocupado em olhar para a câmera, está preocupado com a sua roupa, e tem um exercício que é muito interessante, que é muito da minha área, né, do esporte e principalmente do futebol. Muito da magia que se construiu do futebol do Brasil, da história do jogo bonito, da arte, ela foi construída com base nos grandes comunicadores do rádio, da forma como aqueles narradores pintavam os lances, as jogadas. E um exercício interessante de você ver como isso é mágico é você pegar a narração daquele... Vai lá para trás, 1962, 1958, 1970, a narração do rádio daqueles lances, e veja o lance. Muitas vezes o lance é muito mais bonito sem a imagem. A imagem traz uma... Aqueles caras pintavam de uma forma que eles ajudaram a construir toda essa fantasia que existe em torno do futebol brasileiro. Hoje está escancarado, né? Porque televisão não tem... Não adianta você querer dar um grito, nossa, que lateral, maravilhoso! Foi só um lateral, gente, não é um gol, não é nada. E hoje está tudo muito contaminado, né? Eu vejo as narrações, por exemplo, hoje por streaming, sem nenhuma crítica aqui, porque tem ótimos profissionais, ótimos narradores, e porque tem uma gritaria, gente, assim, uma coisa assim que... Espera aí, não foi isso que aconteceu. Isso não é maravilhoso, isso não é sensacional. Isso é só um lateral, gente. Não precisa gritar desse jeito. Então,
é uma fase de mistura. Um bebe do outro, né? A televisão está bebendo muito do streaming, e o streaming, se você for escutar a narração de um jogo de futebol no streaming hoje, ela é muito, mas muito parecida com a narração do rádio. E é um desafio para os profissionais. Quando você fala o rádio agora está na tela, a gente está cada vez mais dentro do multiplataforma. Então, eu estou aqui no podcast, eu estou na telinha do celular de alguém, eu estou no rádio, mas eu estou com a câmera por cima, vendo como é que eu estou mexendo na mesa de som, e eu estou no estúdio sendo transmitido para o rádio, mas aqui interagindo com quem está me escutando no trânsito e quem está me assistindo na tela. E para o profissional que está lá na frente é um desafio, porque quando Noriega diz é diferente o rádio, a gente conversa diferente, é mais informal, às vezes sai um palavrão, na TV tem que segurar um pouco mais. Como é que eu faço quando está tudo online ao mesmo tempo? Como é que eu estabeleço essa conversa? Então, a gente sempre parte do ponto primeiro ponto, com quem eu estou falando. Então, eu estou com alguém que está no rádio, eu estou com alguém que está em casa, eu estou com alguém que está com o YouTube ligado no trabalho enquanto faz alguma atividade. Como é que eu converso com todas essas pessoas ao mesmo tempo? Como é que a gente adapta, de certa maneira, a forma como a gente vai falar? Então, quando a gente pensa na voz, na comunicação, é uma construção. E é uma construção que parte disso que o Noriega trouxe, que é, eu não gosto da minha voz quando eu ouço. E isso não é incomum das pessoas dizerem. As pessoas geralmente falam, não gosto da minha voz. Quando eu ouço a minha voz, eu acho estranho. E a gente aprende, porque a nossa voz gravada ela é realmente diferente da forma como a gente ouve. Tem uma mágica que acontece, que é explicada pela ciência, mas ela é diferente. E a nossa voz gravada é a voz que todo mundo ouve. Essa é a nossa voz. Esse é o problema. Ai, meu Deus. Eu acho que o ponto aqui, quando a Juliana traz isso de trazer o mesmo conteúdo no rádio ou no vídeo, se a gente olhar pelo foco agora, olhar pela perspectiva do consumidor, do usuário, é muito complicado, né? Porque imagina, se eu estou ali ligando um rádio no carro ou no ônibus indo para o trabalho, e aí aquele locutor começa a falar de algo que está na tela para quem está assistindo no vídeo, poxa, compromete a fruição de quem está só ouvindo. Afinal, eu estou querendo ouvir o rádio. Então, adaptar o conteúdo para cada uma das plataformas ela é muito importante. Isso a gente pode trazer um paralelo para enfim, um mesmo texto do meu cliente eu coloco no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. Não é a mesma coisa. O LinkedIn tem um público, tem uma proposta específica. Para o Instagram, num carrossel, e mesmo no Instagram, né, tem os Reels, os Stories, enfim, cada um tem... Óbvio que eu posso adaptar aquele mesmo conteúdo, existe um funil ali de conteúdo. Mas ele é diferente. As pessoas, quando estão numa live, eu quero uma interação numa live. Quando eu estou no LinkedIn, talvez algo mais aprofundado. Mas aquele aprofundado sem uso de ferramenta de IA, né? Todos com aqueles mesmos emojis, sempre travessão. Ao final, todo mundo coloca aquela mesma pergunta. E você, o que acha? Com aquela coisa pasteurizada, todo mundo do mesmo jeito, usando aquelas mesmas palavras, lugar, todo mundo fala lugar agora. Aquela palavra da moda. Assim. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com o uso, porque o título, sempre com tudo em maiúsculo, as primeiras letras em maiúsculo, o professor bate o olho ali já sabe que... Nossa, ser professor hoje em dia, né? Eu dava aula, agora deve ser muito difícil, Antigamente né? a gente tinha ferramenta para olhar ali se era plágio ou não. Hoje em dia está mais difícil. Mas era só para monografia, né? Agora Só. você tem que conferir, né? E mesmo assim não tem como saber se é Não tem verdade como ou ter não, de certeza, fato, né? Não, eu falo que eu faço teste também na agência, eu peço o teste e hoje as pessoas fazem online, né? Você não sabe, né? O que usou, né? Mas assim, você fala, mas se foi criativo o suficiente para fazer um bom prompt, quem sabe, né? Perfeito. Eu acho que é por aí. Você tem que É um saber, caminho. tem que saber fazer as boas criativo, perguntas e tem bons que fazer um bom prompts. prompt. E esse assunto da voz eu trago aqui também porque é muito importante para a assessoria de imprensa, porque os clientes eles estão ali à frente, eles vão ser a voz da marca. E agora eles têm esse desafio, eles não podem ser a voz da marca só para uma entrevista, para uma revista, o jornal ele precisa estar presente. Às vezes acontece, CNN é muito comum eles pedirem, grava um vídeo do cliente sobre esse assunto, a gente manda uma pauta e fala, grava um vídeo. E o cliente tem que gravar, então ele tem que se ouvir. E é uma coisa que eu falo muito no Media Training para o cliente, que ele tem que se ouvir, se avaliar, se criticar. É lógico que a gente é muito crítico, mas eu acho que, Juliana, você podia até falar um pouco disso. Eu gosto de trazer gente para dar recado para os clientes. Mas, assim, o Media Training é muito importante justamente por isso, porque a gente tem um material ali que ele pode estudar e melhorar, né? Porque dá para melhorar, né? Dá. Tudo. Sei, né? Dá para melhorar.
A gente sempre vai partir do pressuposto que comunicação é habilidade. Uma boa comunicação é habilidade, ela é treinável. Então, lá atrás, estagiária na TV, você tinha um padrão de comunicação que foi mudando. Vamos usar até o fim, estamos aqui com este exemplo. Comece com uma história. Todas as dicas são comece com uma história. Esse era o único painel que eu botei uma história. Você viu que vai até o fim, né? É bom uma história, viu? Uma história faz diferença. Exatamente, faz muita diferença. Mas a comunicação, ela é treinável. A gente pode treinar. Então, quando eu tenho cliente que precisa dar voz para a empresa, para o produto, ele precisa se conectar com aquele produto, de fato. Aí eu volto no painel anterior, que foi maravilhoso, quando ele fala do ponto de vista da escuta. E quando eu comecei a estudar comunicação, há duas coisas que eu ouvi que são importantíssimas e que eu levo para todo lugar. Comunicação, ela tem que ser intencional. Eu preciso saber o que eu quero comunicar. Comunicação não tem oposto. A gente se comunica até quando não se comunica. E esse é o desafio de quem está no vídeo, de quem está trabalhando com a voz, porque, às vezes, há algo que passa pela voz que quem está lá do outro lado não sabe nomear, mas alguma coisa diz que tem algo estranho. O que será que foi? Foi essa falta de conexão? Então, a comunicação pode ser treinável e o cliente que precisa... Juliana, até isso sempre passa, né? A insegurança. Por isso que, assim, você tem que dominar. Eu falo assim, você tem vergonha de falar em público ou gravar, tudo bem. Mas se você tem segurança na informação, e é isso que a gente faz no Media Trainer, né? Isso. Checa ali, se você tem o domínio da informação, a gente empodera a pessoa para ela conseguir falar sem passar essa insegurança, né? Exatamente. Ela precisa se apropriar. Eu digo isso muito para os meus clientes, inclusive os clientes que estão nas empresas e que precisam ser os porta-vozes e que precisam falar dos seus produtos. Se ele não se apropria daquilo, se ele não acredita no que ele está dizendo, ele vai ter muita dificuldade de contar para alguém e de convencer alguém do quão importante é aquele produto. E aí eu sempre digo, o produto é importante, esse processo é importante. E eu entendo, porque eu estou aqui com você estudando do começo. Mas, se você não consegue contar isso para as pessoas, ninguém vai entender, de fato, qual é a importância que ele tem. Então, se conectar e estar sempre em posse da própria escuta. Então, uma outra lição que eu trago de quando eu comecei a estudar a comunicação é que um comunicador, um bom comunicador, ele é, antes de tudo, um ouvinte atento. Então, ele precisa entender que produto é esse que ele quer trabalhar, que serviço é esse que ele quer falar da empresa, não só como porta-voz, porque, às vezes, o porta-voz é alguém que não está tão próximo da produção. Mas, se ele precisa escutar toda a cadeia que veio antes dele, para ele conseguir contar para o outro o que, de fato, tem ali naquele produto. E para se apropriar e se empoderar. Eu acho importante aqui também, quando da pergunta que a Cris fez, Juliana, que a responsabilidade do veículo de comunicação, da redação, do jornalista, do profissional que está ali, que pediu aquele porta-voz, de dar as devidas instruções. Tenta fazer uma parede branca, porque senão vai ficar muito chapado. A sua voz, você fala bem, mas coloca o microfone ali bacana, o enquadramento, deixa na altura do olho, não coloca de baixo, não coloca muito de cima, que pode mostrar a sua papada, ou a luz não está muito bacana. Dá esses toques pequenos, de ter alguma coisa que ajude ali a contar, porque é isso, a voz, obviamente, não é só ali a voz em si, o corpo fala, o ambiente também. Então, dá esses feedbacks para aquele porta-voz, para aquela pessoa que vai falar uma matéria, e dizer, talvez, uma instrução antes. Eu me lembro que, na pandemia, o início da pandemia, a gente sofreu muito. Estava em aula ontem, falando inclusive, tem alguns alunos ali. Eu falei um pouco disso, de que, no primeiro mês, foi uma loucura em redações, porque a gente não sabia lidar, enfim, com tudo no mundo, mas para fazer matérias em casa, sem poder entrevistar ninguém, e com o uso do Zoom, do Skype, qualquer outra ferramenta como essa remota, era muito difícil. Então, tinha que fazer algumas instruções rápidas. A gente criou um manual para mandar para as pessoas. Então, se a gente continuar usando isso, pode ajudar o trabalho de todo mundo, né? Do assessor, do porta-voz e da própria redação também. Ela ajuda muito. E, Maurício, perguntando assim, você costuma, às vezes, entrevistar as pessoas, né? Talvez esse teu lado, assim, o Maurício já foi até assessor de imprensa, gente, ó. Eu sempre caçou aí, né? Já foi, né? Aí a gente fica mais crítico, né, para ir ali atrás do entrevistado. Mas, quando você busca o entrevistado, o que na voz, ou o que você acha que é o entrevistado que passa algo que convence? Porque você também percebe, como um jornalista ali, quando a pessoa não está falando a verdade ou não está segura do que ela está falando? Assim, a missão... porque
embora eu esteja trabalhando como comentarista, eu vou ser sempre repórter, né? Todo jornalista é repórter. E eu gosto muito da entrevista, eu faço muitas entrevistas, algumas vezes para a rádio, para a Record mesmo, e faço num canal meu do YouTube, que é mais um exercício meu de prazer, assim, de falar de coisas diferentes do meu dia a dia. Eu gosto muito de música, então eu entrevisto muitos músicos, cantores, pessoas que eu gosto. Mas eu acho assim, o dever nosso, e aí vem com experiência, com o ofício, o aprendizado, né? Você perceber quando o cara está fugindo das suas perguntas, quando ele aproveita que você faz perguntas muito longas, e esse é um defeito do jornalismo atual, né? Buscar protagonismo onde ele não é protagonista. Falar, Né? algo que ele quer dizer e não perguntar, né? Quem gosta da Legião Urbana sabe, né, da música Índios, né, que o Renato Russo fala demais por não ter nada a dizer. Né? Eu acho que o jornalista, quando ele demora para fazer a pergunta, é porque ele já se enrolou todo. E ele quer falar mais do que o entrevistado, ele matou a entrevista. Então, essas são as preocupações, inclusive no próprio processo cotidiano do trabalho de comentário, de participar de um programa, de debates e tal. Nós somos uma ferramenta que eu acho que faz o meio-campo entre o telespectador, o ouvinte, quem está vendo aquele processo de comunicação e o cara que está sendo entrevistado. Então, para mim, o exercício principal é você saber o tempo certo de falar, ser rápido na pergunta, né? Eu vejo entrevista coletiva depois de jogo de futebol, eu fico apavorado. Meu, e aí? Que hora que você vai fazer a pergunta? Faz quase 2 minutos que você está falando e você não fez a pergunta ainda. Eu quero ouvir a resposta do cara, não quero ouvir sua pergunta. Então, é um exercício cotidiano. E isso eu acho que é um prejuízo que a comunicação das redes sociais trouxe para o jornalismo. O excesso de protagonismo. Né? É aquela história do grito, de gritar muito, querer chamar a atenção gritando. Quando eu estava na faculdade, e a maioria de vocês não tinha nascido nessa época ainda, tinha um livro que a gente estudava, não sei se os mais jovens estudaram, do professor Costello, que se chamava Comunicação do Grito ao Satélite. A primeira comunicação, qual foi? Foi o grito. Hoje nem satélite, hoje é tudo online, Wi-Fi, 5G. Então, a gente não precisa mais gritar. Essa que é a questão. Assim, não dá mais para querer chamar a atenção na base do grito. Então, como entrevistador, eu me preocupo muito em chamar mais atenção do que o entrevistado. Eu não posso fazer isso. Quando eu faço isso, eu acho que eu mato a entrevista. Foi legal você citar isso, que eu lembrei de uma entrevista. Eu entrevistei o Heródoto Barbeiro, até foi uma entrevista online, e eu, o Heródoto, a voz dele marcante, né? Uma voz muito forte e tal, como a gente teve outras personalidades aí. Mas eu justamente fiz uma pergunta para ele, eu falei, como você faz para entrevistar uma pessoa que talvez você tenha mais conhecimento, porque ele é muito estudioso, né? Mais conhecimento, e você saiba mais a resposta do que a pessoa. Como você faz? Ele falou, é simples. Eu sou o canal, eu sou a voz, mas o ouvinte ele quer ouvir a Juliana, ele não quer ouvir a mim. Eu sei a resposta, mas a resposta tem que ser dada pelo especialista. E aquilo me marcou muito, porque de uma humildade, o cara, sim, ele sabe, mas, ao mesmo tempo, ele sabe que ele é o canal e que ele não vai poder dar toda a informação, que ele precisa de um especialista, né? Então, é isso que eu acho que talvez até falte algumas vezes, como o Maurício comentou, né? Alguns jornalistas esquecem que eles são ali o canal. A gente virou um protagonismo, né? Todo mundo quer ser protagonista e não quer mais dar espaço, às vezes, para o grande especialista, para a pessoa que estuda aquilo. Por mais que ela não saiba falar da melhor forma, e você sabe, a gente brinca porque jornalista é generalista, né? E a gente sabe de tudo um pouco. Só que tem formas de você também falar que você não sabe. É perguntar para alguém que sabe e essa pessoa vai responder, né, com muita curiosidade e humildade. Eu acho que isso é um grande diferencial, né? E eu acho que isso é um mal da humanidade atualmente, de ouvir, né? Acho que a gente está ouvindo muito pouco. Te falar da escuta de novo, que é muito importante. Vocês viram que eu vou virar a lição do dia de ela hoje. É muito importante, assim, de saber ouvir o outro, de entender que a comunicação é isso, é você falar, mas é muito mais também o que o outro ouve, como o outro ouve. E nesse mundo tão caótico que a gente vive, com, enfim, questões de saúde mental, a gente aqui hoje
essa loucura para chegar hoje aqui na cidade de São Paulo. Imagina, a gente já vive numa cidade doente, em que a gente já está vivendo só para si. Se eu não tenho tempo para olhar para o outro, para realmente ter essa troca, quando a Cris me convidou para vir aqui, presencial, algo ao vivo, óbvio que eu vou. Esse contato humano, esse contato olho no olho faz toda a diferença. E a gente está perdendo isso. Infelizmente, a gente está perdendo isso. Você falou de ruído, né, Cris? Um dos Sim, temas do ruído, é ruído. isso, do ruído. Que eu acho que é muito importante detectar esse tipo de ruído na comunicação no nosso processo, né? Quando você está entrevistando alguém, debatendo com alguém, muitas vezes um dos pecados que nós jornalistas cometemos, e eu tento me policiar o tempo inteiro para não cometer esse pecado, é você querer ser o especialista. É você querer usar a linguagem do especialista. Estou olhando para o Edu, seu marido e meu cunhado aqui. Você vai entrevistar um advogado, muitas vezes você tem que tomar o cuidado de traduzir o juridiquês que ele fala no cotidiano, que o outro advogado vai entender, mas quem está ouvindo a entrevista não vai entender. Ele está com a melhor das intenções, ele domina aquele tema, a lei 4.356, porque eu não sei. E quem está ouvindo, espera aí, o que é isso? A nossa missão é essa. Na minha área, que é muito mais simples, muito mais a área do esporte, ela tem alguns pecados que estão sendo cometidos, por exemplo, na comunicação, eu acho que são esses. O jornalista ele não tem que falar que nem o técnico de futebol. Ele não está falando para quem está fazendo curso de treinador de futebol. Aí aparecem expressões que são terríveis. Minutagem. O fulano precisa de mais minutagem. Minutagem? O que é minutagem? Por que você não chega e fala assim, ele precisa de mais tempo de jogo, né? Aí, porque o fulano chegou no último terço do campo, porque as transições disso, daquilo, né? Será que nós não estamos falando só para os caras do curso de técnico de futebol? A gente quer furar a bolha, né? É para todo mundo, Para né? todo mundo que você está falando. Esse, para mim, é um desafio. Evitar esses termos, evitar você querer parecer... Nossa, sabe tanto, esse cara falou um termo aí que nem ele sabe o que é. Então, a comunicação, para mim, ela tem que ser simples, direta. E essa é a nossa missão. Você pegar o especialista, tirar do especialista aquele conhecimento que ele tem, mas aí você vai transformar esse conhecimento em informação. Essa é a diferença. Exatamente, concordo. E quando você trouxe, Noriega, que às vezes o comentário demora mais tempo, a pergunta demora mais tempo do que a resposta. Tem um assessor de imprensa e falou, vai logo! Vai logo, porque você acaba confundindo o seu entrevistado. Ele não sabe mais o que ele precisa dizer, porque você já disse tudo no seu comentário. E quando justamente a gente vai fazer media training, a ideia é preparar para esse tipo de coisa, esse né? porta-voz para isso, para ele conseguir traduzir. Então, se ele é um advogado, ele vai conversar com outras pessoas, explicando o que é esse juridiquês de um jeito simples. E aí o papel de quem está na ponta, o entrevistador, é justamente conseguir estabelecer essa ponte. Eu venho dessa casinha do jornalismo e eu me lembro que, muitas vezes, quando eu ia fazer entrevista, deixava o especialista falar, porque a gente precisa daquele conhecimento para saber de tudo um pouco, então, de tudo um pouquinho, o especialista ajuda nessa construção. E, no final, eu costumava brincar, agora conta para mim como se eu fosse uma criança. Que aí a gente ajuda o entrevistado a construir essa tradução e aí o entrevistador entra como uma boa ponte. A gente, no jornalismo, a gente aprende essas coisas, né? Na televisão, a gente faz lá o curso de jornalismo, fala assim, olha, converse com a pessoa como se você estivesse conversando com a sua vizinha na janela, né? Então, a gente tem isso. E essa é a dificuldade, às vezes, do cliente entender que existem públicos diferentes, né? Então, assim, quando ele, às vezes, é um especialista na área dele, ele acha que está falando para todo mundo, ele vende para todo mundo e tal. E quando a gente está na comunicação, a televisão é um público, a rádio é outra, um portal é outro. Então, você tem que conhecer o público para saber como você vai se posicionar, né? Eu gosto de pedir para o entrevistado falar como se estivesse conversando com a mãe, porque quando fala mãe, todo mundo sorri, né? Todo mundo tem aquela questão de conversar no painel anterior, estavam falando sobre amor e carinho, porque fica mais gostoso, fica mais leve, tudo acontece bem. Mas só aproveitando que o Noriega falou sobre o uso desses termos, esses jargões, minutagem e tudo mais, peço, por favor, tantos assessores aqui, para os clientes não usarem termos estrangeirismos, todo momento. Vou pivotar, shiftar também, deadline, Pivotagem, budget. né? Tudo é pivotar agora. Então, por favor, lugar, vamos tentar parar, mas agora pivotar é outra palavra que Jesus. Vamos tentar usar um pouquinho menos. Um call, né? Estou num call. Vamos fazer um call, um invite, vou te mandar um invite.
Tô num call maravilhoso. Tô num call, daqui a pouco te dou um feedback. Exatamente, tem um feedback também. É bom. Toda vez que vem o estrangeirismo, a expressão que é conhecida por você e pelo seu grupo, você afasta quem está do outro lado. E aí é a hora que, intuitivamente, a pessoa não sabe por quê, mas ela rolou o feed, Perdeu a oportunidade. ela mudou o canal, ela foi para outro lugar onde ela se sinta mais confortável. E, de novo, as pessoas não sabem nomear isso. Esse lugar tá certo que ela falou. É outro lugar mesmo. Não, Desse não. jeito, né? O lugar Na- que as pessoas usam um lugar de um Na jeito. área do futebol, agora tem o hat-trick. Essa eu não conheço. O cara fez um hat-trick. Você conhece? Quando ele faz 3 gols no jogo, é um hat-trick. Se você precisou explicar o que é um hat-trick, já perdeu Eu já a tô comunicação. achando que é jogo de pôquer isso aí já, né? Não, Não é tudo bem futebol que é. mais, né? Eu vou abrir agora nosso painel aqui para perguntas, que se alguém tiver alguma pergunta aqui, vou aproveitar. Microfone aqui para Tamara. Bom dia, tudo bem? Parabéns, Cris, que baita Obrigada. evento. Meu nome é Tamara Cassioli, sou mercadóloga, comunicadora. Uma perguntinha para você. Você estava falando muito sobre conexão, né? E que eu acho muito importante. Eu falo muito isso para os meus clientes e para a empresa que eu trabalho. Eu estou com um projeto grande na área de educação e, obviamente, que eles ficam muito preocupados em vender resultado. E amanhã eu vou até apresentar e vou bater muito na tecla da conexão humana, né? É importante resultado, é importante ter o retorno do dinheiro? Muito. Mas o que o produto dele está gerando para o outro, né? E aí a gente tem colocado muito inteligência artificial, que é extremamente importante, né? Não tem como não falar uma palavra em inglês aqui, ser AI first, também não gosto de ficar usando inglês. Mas às vezes vai. E legal, vamos usar a inteligência artificial, né? E aí eu tenho falado muito sobre o cuidado que a gente precisa ter, independente de ter um excelente prompt, em usar a inteligência artificial para gerar essa conexão humana, né? Porque, como vocês estão falando, não adianta apenas a minha audiência entender o que é o meu produto. Os colaboradores sabem, os colaboradores estão vestindo a camisa de forma genuína porque sabem o que a gente vende, né? O que eu consigo transmitir de bom para quem vai comprar o meu produto. E é muito difícil hoje mostrar para os clientes que precisamos usar a inteligência artificial, mas a gente precisa dessa conexão. Como que você enxerga essa questão? Para mim é muito duplo. É inteligência artificial, mas tem a conexão humana. A gente não pode esquecer disso. Tamara, faz todo sentido. A gente está com a inteligência artificial, ela está posta, e não tem como olhar para trás e falar não gosto, não quero. Assim como eu trabalho muito com jornalistas, e há muitos jornalistas que dizem eu não quero migrar para a mídia social. E aí eu digo, não tenho o que fazer. E qual é a sua responsabilidade como jornalista? É levar a informação correta. E quanto mais presente você estiver em todos os meios, mais chance dessa informação chegar a mais pessoas. E aí até vou lembrar uma frase do Heródoto que diz, não importa qual é o meio, o fio condutor sempre vai ser o mesmo, que é o jornalismo. E aí, quando a gente pensa na integração entre a inteligência artificial e a comunicação, ela está para nos oferecer o caminho, o melhor prompt, qual o melhor argumento. Mas, se isso não passar por você com uma voz que conecte com aquela pessoa, porque o que a gente vê muitas vezes, principalmente quando a gente vai para o Media Training, é que o discurso ele é perfeito. E ele está roteirizado de uma maneira incrível. Mas, na voz, ele não tem modulação. Então, é como se eu estivesse falando, de fato, com uma máquina, lendo um TP. E toda vez que eu preciso trabalhar com alguém que tenha que ler o TP, e isso acontece muitas vezes, ainda embora o jornalismo tenha mudado bastante, o TP ainda existe Graças a Deus, em né? alguns Porque lugares. teleprompter é algo, né? Exatamente. Em alguns lugares, ele está lá. Às vezes, tem muito número, ele é importante em algumas situações. Eu sempre uso uma brincadeira, conversa com esse TP. Atrás dessa lentezinha, a gente consegue enxergar a câmera atrás da lente, do texto. Atrás dessa lente tem uma pessoa, você vai conversar com esse TP. E eu posso ter um roteiro incrível. A inteligência artificial me ajudou a produzir esse roteiro, a encontrar as melhores nuances. Se o prompt é bom, ele vai falar com o seu público, ele vai usar a linguagem que o seu público usa, mas isso vai passar pela sua voz. Isso vai passar pelo seu gesto, isso vai passar pelo seu olhar. Então, a forma como você constrói essa entrega é que vai fazer a conexão.
é que vai fazer todo esse trabalho, porque a gente tem um trabalho enorme com a inteligência artificial. Entender como ela funciona, como ela produz, chegar no prompt certo, dá trabalho. Então, aliar esse trabalho a como eu vou entregá-lo para o outro. E lembrando que comunicação sempre vai demandar uma troca. A gente não se comunica por nada. Então, preciso enxergar quem é essa outra pessoa na ponta e como é que ela gostaria de ser acompanhada, de como ela gostaria de ser invadida por esse conteúdo, no melhor sentido da palavra. Posso fazer um comentário? Eu não queria demonizar tanto o TP, assim, eu fui operador de TP já, então vou defender um pouquinho ele. Comecei minha carreira lá na Globo, inclusive, operando TP. Tem técnicas que a gente pode usar, pode dar para o seu cliente para que ele use da maneira correta. Assim. Começar uma pergunta, antes de começar, já colocar a interrogação, para ele dar a entonação correta. Se é algo que ele tem que ficar um pouco mais feliz, coloca antes uma carinha mesmo de feliz, o parênteses lá, que a pessoa já pensa, já começa a ler aquela próxima frase de uma maneira mais triste ou feliz, algo assim. Então, existem algumas formas de deixar, ou colocar mesmo né, um então, deixar de uma maneira mais fluida aquele texto. E quando a Ju fala aqui, estou chamando de Ju já, de inteligência artificial, a gente tem que tomar só um cuidado, Tamara, que eu acho que é válido, de que esses modismos, não estou dizendo que IA vai ser modismo, não é isso, mas a gente há 2 anos só falava em metaverso. Cadê o metaverso? Onde está? Ninguém se fala mais nisso. A gente precisava. É a tendência, mesmo. aquilo que vem e vai. É uma tendência que veio, mas que não parou, assim, e passou. Era necessário fazer uma call, algo que tinha um universo com todo mundo com capacete? Não era necessário nada disso. A gente resolve no Zoom da maneira correta, natural. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, entendo eu. Sim, o colaborador, o colaborador precisa vestir a camisa, o cliente precisa entender o valor agregado daquele produto, mas existem esses modismos que vêm passando. Não, você falou do TP, né? Eu sou traumatizada, na verdade. Outro Olha, trauma, sempre tem uma outro história, trauma. né? Mais uma história. Não, mas é que assim, é o mesmo estágio. Você vê 1 ano de estágio, quanto me marcou para esse painel. Vocês viram, né? Eu era repórter e também operava o TP na hora do jornal, para apresentador. Tá? Na hora eu estava... Então, assim, eu opero o TP junto com o switcher, que é o que o pessoal está fazendo ali, tá, gente? Eles estão cortando as câmeras, é o switcher. E o que acontece? O apresentador que revisava o roteiro, eu só passava o TP. E teve uma palavra que ele travou. E o switcher virou para mim e falou: você fez de propósito. Foi a primeira vez que eu soltei um palavrão na minha vida, gente. Porque eu fiquei com tanta raiva que ele achou que eu ia querer sacanear, e nem era eu o texto, sabe? Então eu sou traumatizada com o TP, entendeu? Mas Eu não vamos demonizar travou o apresentador e ficou ali, gente, com a palavra, e eu estava quase gritando por ele, sabe? A gente treina muito a leitura do TP. Eu treino muito com os meus clientes a leitura do TP, porque, de fato, ele é importante. Ele precisa ser conversado. Então, eu falo, vai introduzir no TP? Improviso. Vou precisar pôr algumas sinalizações. Às vezes, as pessoas começam a ler e aquilo vira um texto corrido e ele perde forma. Não, ele e às vira vezes um você texto. vê o olho da pessoa, Exatamente, né? Porque não acompanhando. E, invariavelmente, vai aparecer uma palavra que trava, uma pronúncia. Então, a gente treina também a técnica de leitura. Para justamente conseguir trazer naturalidade e passar por uma palavra que seja um pouco mais difícil. E eu sempre digo, vai para o estúdio, tem um operador de TP, ele tem que ser seu amigo. Porque a hora que trava, ele vai parar para você se encontrar. A hora que ele vê que você improvisou, ele vai parar para você continuar. A gente na nem sequência. falou de improviso, né? Mas improviso é outra coisa que eu acho muito legal. Uma das vantagens do RG baixo é você ter situações que o pessoal mais novo não viveu. Vocês estão falando de TP. Aí teve um episódio uma vez lá na CNN, ainda quando eu trabalhava lá, de gravar uma chamada para a Olimpíada e, no meio da redação, o TP mais portátil não estava disponível naquele momento, né? Aí gente, vamos fazer uma dália. Alguém sabe? Eu sei o que é dália. Eu sei o que é dália. Gente, TV Tupi, né? Então, TV Tupi. Aí todo mundo... Quem é dália? Cadê a dália? Não, a dália é o seguinte, você escreve no papel, cola um atrás do outro, vai rodando assim. Eles acharam aquilo o máximo, assim. Na faculdade, a gente fazia com dália e quebrava o Na galho. TV Tupi, eles faziam as placas. Sim, e porque não existia né? TP naquela época, ou se existia só nos Estados Unidos, não tinha chegado aqui ainda. Então, vai correndo lá, uma folha improvisada, você vai lendo do mesmo jeito e tal. Era um improviso para aquela situação.
E acho que falar de improviso, eu prefiro falar de improviso do que falar lendo o TP. O ao vivo também é sempre melhor. É outra Então, coisa que a gente nem mas- falou, né? Mas o ao vivo é sempre melhor que o gravado, Não né? existe falar de improviso. Não existe. O que você vai falar, que é entre aspas, improviso, é um texto que você já pensou na sua cabeça, que você já preparou, que você estudou, que você, em silêncio, ensaiou até. O improviso não existe. Para mim, pelo menos, improviso não pode existir. Se você vai para o improviso naquela hora, se você não tem um texto pronto para o ao vivo, nem que você não tenha escrito o texto, mas o que você pensou, aí você vai se enrolar todo. O improviso ele é importantíssimo para quem trabalha com comunicação. Seja para um cliente que está sendo entrevistado e é pego, às vezes, numa pergunta um pouco mais justa ou que não foi combinada previamente, em que ele não quer entregar, que talvez não queira responder a pergunta, ou cuidar para não dar detalhe demais. Há todo um cuidado, vocês sabem disso. O improviso, ele traz segurança para a pessoa. Então, quando o Noriega fala, o improviso ele não sai do nada. Eu já estudei esse assunto, eu já pensei nele mentalmente, eu já estruturei. A gente estrutura improviso. Mas tem que ter abastecido, né? É Tem que ter rápido, bagagem, exatamente. E aí eu volto lá para o ponto do você se apropriou daquilo que você tem para dizer. Seja pelo conhecimento, seja porque estudou, seja porque está acompanhando essa situação, o improviso ele vai acontecer de uma forma mais fluida e estruturada. Não vai sair um texto do nada. O improviso é bom para todo mundo, menos para o operador de TP, porque é nessa hora o cara se perde. Agora, uma coisa rapidinha, TP, e algo que já está acontecendo e vai nos próximos anos, ou no próximo ano já, é o uso de IA, não vai precisar mais de operador de TP. Então, a própria ferramenta já identifica a voz do apresentador e roda normalmente. Tem uma pergunta ali atrás, né? Depois, eu quero até falar, a Luana está aqui? Não. A Luana, você vai virar medalha. Você viu? Tem uma pergunta, pode fazer. Mariana, pode falar. Mariana, do FNGV. Bom, somos advogados, eu sou sócia aqui do Eduardo, e pensando nessa questão que vocês falaram sobre comunicação clara, se comunicar como se fosse uma criança, como explicar para um advogado, uma pessoa que é super especialista, que muitas vezes o que eu ouço de colegas é que quando a gente fala dessa forma, dá a impressão que a gente perde a autoridade, especialmente quando está se falando, por exemplo, no LinkedIn. Então, como fazer essa combinação de não parecer que, quando eu falo de uma maneira simples demais, eu passo a ter menos autoridade, as pessoas passam a me enxergar de uma maneira pior? Eu acho assim, se me permite responder primeiro, essa é uma função que eu acho que ela passa por duas pessoas, pelo seu assessor de imprensa primeiro e para a pessoa que vai estar te entrevistando, o jornalista, o repórter. O seu assessor de imprensa ele vai te abastecer de ferramentas para que você pegue todo o seu conhecimento, mas não leve esse conhecimento como se você estivesse falando com 10 advogados. Você está falando para milhares de pessoas que você não sabe quem são, qual é o conhecimento que eles têm das leis. Então, o seu assessor de imprensa ele vai te ajudar a mapear esse conhecimento, jogar numa espécie de moedor ali, e daquele moedor vai sair algo palatável para todo tipo de público. E cabe, eu acho que ao entrevistador, ele perceber que você tem um vasto conhecimento e fazer perguntas simples, por exemplo. O que é isso? O que é a lei não sei o que lá? O que é a LGPD, por exemplo? O que é um habeas corpus? Né? Não é uma coisa muito simples. O advogado fulano de tal vai pedir um habeas corpus. Será que todo mundo sabe o que é habeas corpus? É simples. O dever, eu acho, do profissional de comunicação, do entrevistador, é fazer a pergunta mais direta e que pode parecer mais banal possível, mas é importante. É a que vai né? responder. E, normalmente, a pessoa do outro lado ela tem a mesma dúvida. Então, o jornalista tem essa coisa de ter que fazer esse meio de campo. Né? E eu entendo que a construção da autoridade numa resposta que pode parecer simples, na verdade, ela vem justamente pela forma de conseguir falar de jeito simples e mostrar o conhecimento que se tem. Então, a autoridade, quando estou falando para muitas pessoas, eu não sei quem são essas pessoas, então eu posso ter ali o advogado, que é meu colega, eu posso ter um juiz que sabe tanto quanto eu, mas eu posso ter um médico que não sabe, posso ter alguém que vai precisar consultar um advogado. E a autoridade vai vir justamente de você conseguir mostrar esse conhecimento, dito de várias maneiras.
E aí, novamente, a gente não sabe, muitas vezes, nomear quando a gente ouve, mas a gente confia. Porque aí eu vejo credibilidade, tem autenticidade. Essa pessoa tem tanto conhecimento e consegue traduzir de um jeito simples. É só a gente pensar nas nossas experiências pessoais de ir a um médico. Eu não sei o que quer dizer o ventricular, mas se ele consegue traduzir de um jeito que eu consiga compreender, eu sei por que aquele tratamento é importante. Senão eu saio perdido. Perfeita, Juliana, do médico. Assim, na minha área, então, que é mais banal, né, do dia a dia, você ouve lá o repórter, não, porque o fulano de tal atacante sofreu uma lesão do músculo retofemoral de grau 5 e aí, né? O que isso significa exatamente para ele? Quando eu era chefe de reportagem, o cara escrevia lá no jornal, falava assim, não, porque o atacante sofreu uma lesão, ou na transmissão ao vivo, o repórter fala assim, não, ele teve uma fratura no joelho. Aí eu, qual? Tem 2, não tem? Então, isso vai ser importante. Isso é fundamental para a informação. Aí, quando vem o boletim assim, não, porque o fulano de tal teve uma lesão do grau 6 no músculo anterior, reto, não sei o que lá. E aí? O que é isso? O que é uma lesão de grau 6? Qual é o músculo tal? Né? Isso é comunicação. Esqueci seu nome, desculpa. Mariana, é escritório de advocacia, certo? Eu acho que tem uma dificuldade maior com o advogado, que eu acho que o médico também tem. Primeiro que esse distanciamento ele existe, chamar de doutor, eu já acho isso já, a menos que tenha feito doutorado. Então, já acho isso já um pouco demais. Mas eu entendo que, para quebrar essa barreira mesmo, você citou o LinkedIn, é criar uma emoção, é criar esse vínculo emotivo com aquele público que vai ler o LinkedIn. Quem que você quer que leia aquele artigo? E criar uma história, um paralelo, fazer algo, uma situação do dia a dia. Não sei qual o caso especificamente, mas assim, quando você faz o grampo de uma ligação de uma pessoa. Isso é crime ou não é? E por que isso é crime ou não? Se alguém é preso por tráfico de drogas, fica mais tempo do que uma pessoa que assassinou? Por que disso? Criar histórias, e óbvio, com autoridade, e criando o paralelo correto, para que as pessoas entendam de uma maneira, acho que não como uma criança, não uma criança entendendo, porque não somos crianças, mas como alguém que quer saber o básico mesmo, a partir de uma régua mais baixa de conhecimento. Eu acho que é importante falar que, quando você vai escrever algo, você tem que entender qual é o público que você quer atingir. Então, assim, advogado tem muito hábito de escrever para advogado. Você precisa? Eles vão ler? É só para eles ir lá e xeretar? Então, esquece, não é o público-alvo, entendeu? Não vou falar palavrão aqui, mas, assim, para quem você quer falar? A Mariana fala sobre assédio, né? Então, assim, se você quer falar sobre assédio, precisa tocar... A Flávia, que trabalha com RH, ela precisa entender, então você vai falar com uma linguagem que os RHs entendam, não o advogado. O advogado não é teu público, não é o que vai comprar. Se ele lê, ele vai entender igual, entendeu? Então, assim, por isso que você tem que entender a linguagem de que você quer atingir. Você sabe escrever de uma maneira mais formal, mas não é esse o objetivo, você quer atingir um público maior. Quanto mais você amplia a forma de falar, mais você atinge fora dessa bolha. E o normal você faz conteúdo hoje em dia para atingir fora da sua bolha. A sua bolha vai te procurar. Você precisa atingir fora dessa bolha. Então, tem que ser o mais claro possível. Você está formando a sua audiência. Porque é isso que a gente está buscando também. Como é que eu espero que essa audiência seja informada? Como é que eu vou estourar essa bolha organicamente, sabendo que essa audiência que está comigo hoje vai me indicar para alguém que tem alguma dúvida, que venha desse juridiquês, e ela sabe que lá naquele espaço ela vai conseguir essa informação de um jeito muito mais claro. Que não precisa ser simples, não é simplório, é simples, é claro. Gente, é muito legal, a gente está já avançando no tempo, não sei se tem mais alguma pergunta. Tem mais uma pergunta aqui. Aqui? Vamos mais 2 perguntas, então. Quem está com o microfone? Gente, eu quero aproveitar, enquanto a gente passa a pergunta lá, que assim, eu achei muito legal trazer pessoas de veículos diferentes. Então, a gente tem aqui a Juliana, representando a CNN, temos o Maurício, representando aqui a Record. Deixa eles, não pediu autorização, mas está tudo bem, os bispos deixaram. E tem o Júlio aqui também, da Record, e Casper Libero, né? Essa não é pela Record, porque também pela Globo, senão a Globo também não autoriza, né, Júlio? Estou brincando. Mas, assim... E a gente teria também mais uma participante aqui, que é a Bárbara Guimarães, da Band,
E ela pediu 1000 desculpas, mas ela falou para mim, surgiu uma viagem, vou fazer uma entrevista no Rio com a Kardashian. Então, eu falei, tudo bem, né? Tudo bem, então você está desculpada, tá, Bárbara? Na próxima você vem. Mas, inclusive, a gente tem um episódio com ela já, no Pode Ser Pauta, a Bárbara Guimarães, que é o episódio 44, Um Olhar por Trás das Manchetes, que eu entrevistei ela quando ela fez a cobertura lá das enchentes no Rio Grande do Sul, e foi muito, muito legal. Vale a pena para quem não ouviu esse episódio ainda. Quem está para fazer pergunta? Será que sou eu? Aqui? A Isabela. Já enxerguei. Oi, vocês estão me ouvindo? Não. Não, o microfone não funcionou? Fala alto que dá para ver, qualquer coisa eu reproduzo. Dá para ouvir. Juliana, mito ou verdade? A voz mais grave, ela passa mais credibilidade do que a aguda, obviamente respeitando o registro individual de cada um, né? E como não ser através da voz, meio estraga a rotina, sabe? Desculpa. A segunda pergunta eu não entendi. Desculpa, Isabela. Estraga a rotina. Então, sobre essa questão da confiança do grave e dos registros mais altos, e como, através da voz, ajudar a não ser estraga-rodinha, né? Porque, às vezes, a pessoa é interessante, mas, sei lá, a maneira como a gente pode impostar a voz, colocar a voz, que é um dos meus problemas, é bem pessoal essa pergunta, não ser estraga-rodinha. Isabela, certo? Sim. Isabela, essa é uma dúvida muito comum das pessoas. A gente tem vozes diferentes, as mulheres, principalmente, tendem a ter vozes mais agudas. E, quando a gente olha para a literatura, quando a gente vai estudar, geralmente, as vozes mais agudas, elas podem ser entendidas, e aí que eu estou falando de um termo que eu vou usar, acabei de falar aqui do juridiquês, eu vou usar o fonoaudiologuês, que é psicodinâmica vocal. O que é isso? É o que impressão a minha voz gera no outro, transmite para o outro. E a gente tem listas de adjetivos que as pessoas vão atribuindo às vozes conforme elas ouvem. Então, quando a voz é muito, muito aguda, as pessoas tendem, de novo, elas não sabem nomear, a ficarem um pouco mais cansadas. Então, existe uma voz ideal? Geralmente, as pessoas tentam buscar essa voz mais grave. E o que a gente vai entender na fonoaudiologia é que as pessoas têm as suas vozes. O que nós podemos fazer é pensar em ajustes que ajudem a não usar só o agudo, mas a usar também o grave, porque todo mundo tem o grave, por mais aguda que a voz seja. São músculos diferentes que fazem o som do agudo e o som do grave. Então, a gente vai estimular essa musculatura, vai treinar para usar também o grave, sem prejudicar o agudo. Porque, às vezes, eu recebo pessoas que vão tentando baixar e elas vão falando um pouco mais baixo, e aí vem outro termo, que é falar em frai, então é como se toda a fala terminasse nessa voz mais grave. Falar em? Frai. Frai. Termos, né? Falei dos termos, mas eles estão aqui. O frai é a voz, é o som mais grave que nós conseguimos produzir. E, intuitivamente, às vezes, as pessoas vão indo para essa voz mais grave, tentando buscar credibilidade. E aí, quando a gente vai trabalhar a voz, não vamos demonizar os seus agudos, eles estão aí. Mas a gente pode trabalhar também o seu grave e aí usar a modulação. Porque se eu vou só para a voz grave, aquela fala também fica muito pesada e é difícil entender onde tem uma ênfase, fica tudo muito assim. Quando eu vou para o meu agudo, eu consigo produzir ênfase, eu consigo trabalhar a modulação. Então, não é um mito. De verdade, as pessoas tendem a preferir vozes mais graves, e aí isso pode prejudicar as pessoas que têm vozes mais agudas, mas não quando a gente consegue trabalhar essa consciência de que o seu agudo também é importante. E aí a gente vai pensar em modulação da voz. E quando a gente tem o público, né? Eu sou uma pessoa que eu enjoo das vozes das pessoas. Eu sou essa pessoa. Então, assim, eu sou a pior pessoa. É psicodinâmica vocal, é isso. Gente, eu enjoo. Então, assim, às vezes eu compro um curso, eu não consigo terminar o curso da pessoa, porque a voz dela ali, e eu ponho velocidade rápida. Então, tem isso também. A gente não vai agradar todo mundo. O que eu vou fazer? Tem gente que não, mas tem gente... Pode ser grave, pode ser agudo, mas às vezes é a pessoa, eu enjoei da voz dela, entendeu? E aí a gente não tem o termo da voz certa, é a voz preferida. Às vezes é uma voz adaptada para aquela comunicação que eu preciso fazer. E aí a gente senta, às vezes, quando tem essa queixa com o cliente... Mais entojadas são aquelas mais moduladas possível, são as que mais me irritam. É isso. Vai cansando, é psicodinâmica na veia, isso, psicodinâmica vocal. Então, a gente vai entender qual é a voz preferida para aquela situação.
Então, a gente ouve no jornalismo, muitas vezes, as vozes mais para o grave, mas hoje a gente já ouve mais vozes agudas também. E está tudo certo, porque a gente tem a variedade das pessoas, as pessoas são diferentes. Então, não vamos brigar com os seus agudos, Depois combinado? a gente faz uma fila aqui para fazer inscrição, para fazer consulta com a Ju, porque eu já estou vendo que vai ter muita gente para fazer consulta. E tem mais uma pergunta aqui, não tem? Pode fazer. Bom dia, tudo bem? Eu me chamo Raquel Verderosa, eu sou assessora de imprensa e social media. E falando um pouco do que vocês estão trazendo aqui no painel, eu tenho visto ainda uma certa resistência em alguns porta-vozes em participar de entrevistas e até criar conteúdo para redes sociais. Apesar de não ser uma coisa tão nova, né, uma coisa muito presente, muitos veículos fazem entrevistas diretamente para LinkedIn, para TikTok, Instagram. Aí eu queria entender de vocês, assim, como vocês têm percebido e lidado com essa transição do jornalismo e que dica que vocês dão para os porta-vozes e também para os assessores de imprensa que estão nessa luta de tirar o seu porta-voz só do veículo para falar, olha, a rede social também é importante, o LinkedIn tem seu público muito valioso. Eu acho que as métricas são diferentes, né? Para o LinkedIn, é para você construir uma autoridade. O porquê que o seu cliente quer estar no LinkedIn, por exemplo. No TikTok, não é só para jovem. O TikTok tem um outro objetivo, que tem um público muito... Minha mãe não sai do TikTok. Ela fica horas no TikTok à noite. Ela fica 3 horas à noite no TikTok, lá vendo vídeos. E rodando e assistindo, dando risada, e se informando, se desinformando também, obviamente, ali. E o objetivo, eu acho que o que você tem que falar, eu entendo que a gente tem que conversar com o cliente, é quem ele quer atingir. É óbvio que uma mídia tradicional, ela ainda tem um canhão muito mais forte. A TV aberta, uma revista semanal, ou um jornal diário... que veio do impresso ali, tem o seu peso. Mas, muitas vezes, o seu público não está mais lá, não está só lá. E também, aquele mesmo conteúdo que ele produz, um vídeo que ele coloca para uma TV fechada ou TV aberta, não tem que ser o mesmo vídeo que ele tem que entregar para o digital, para uma rede social. Ele tem que ser, sim, na vertical. Ele precisa, nos primeiros 10 segundos, fazer com que a sua audiência seja pescada. Não dá para falar algo... olá, meu nome é Dr. Fulano de Tal. Não, ele tem que começar falando. Existem 1000 pessoas que morrem por dia com casos de tal coisa. Ali ele puxou. Só que ele não tem essa técnica. É preciso ter uma social media, uma copy, alguém que escreva um texto, um roteiro, e que ele, com as suas características, com o seu tom de voz, da maneira como ele fala, se adapte, ele ou ela se adapte a esse novo meio. O podcast, por exemplo, também participar de um podcast, uma entrevista mais aprofundada, pode ser uma maneira de não atingir uma massa, mas aquele público nichado específico para aquele momento. E eu gosto sempre de dizer que não é fácil mesmo. Algumas pessoas chegam com muita dificuldade, elas não gostam de ouvir a própria voz e, muitas vezes, elas não gostam de se ver no vídeo. Quando eu sento para trabalhar individualmente com as pessoas, principalmente com os porta-vozes, a gente se assiste muito. Então, grava e olha. E, num primeiro momento, eles querem fugir. Eles falam, não. Eles começam assim, eu falo, eu vou vendo, está tudo certo. Daqui a pouco você vai abrindo o olho e vai vendo junto comigo. Porque, a partir do momento em que ele vai se vendo nessa condição, ele consegue naturalizar a imagem com a voz, com o que ele precisa dizer. Então, tudo vem do treino. De novo, a comunicação ela não vem prontinha numa caixa. Essa pessoa se comunica bem, essa pessoa se comunica mal, essa pode ser porta-voz, essa não pode. Todo mundo pode tudo, mas a gente precisa treinar. Então, de repente, para esse cliente, contar para ele que tudo bem, vamos devagarinho. Pode ser um vídeo de 10 segundos. Eu não preciso começar me apresentando, porque é ruim mesmo. Não engaja, é difícil das pessoas se conectarem. Começa dizendo o que você gostaria de falar aqui. Qual a diferença? Vai direto para a informação. E aí a gente vai criando comunicadores que não vão fazer a pergunta de meia hora, que não vão demorar muito para chegar na informação, porque isso vai cansando ela própria e quem assiste. Então, a dica é, começa do mais simples. É um vídeo de 10 segundos. Conseguiu ficar um pouquinho mais natural? Posta. E eu sempre brinco com eles, começa nos stories. Os stories acabam. Não põe no feed ainda, está tudo certo. E aí vai aos pouquinhos. Né? Menos crítica, né? Menos crítica. Crítica. É menos crítica, exatamente. E eu vejo cada vez mais que os clientes já vêm com os roteiros prontos. Então, é o roteiro para o YouTube, é o roteiro para a mídia social e é um highlight que vai entrar em algum lugar. Então, olhar para esses roteiros e entender o que eu estou falando aqui. E eu sempre brinco, vai para a mídia social, lembra, a pessoa está te vendo aqui, nesse quadrado. Então, ela tem que olhar para você, e você está olhando para ela. E aí transforma essa câmera, esse medo de gravar,
em uma pessoa. É como se a gente personificasse. Eu estou falando para alguém. Como é que eu falaria para essa pessoa? Acho que responder uma caixinha de perguntas sempre funciona muito bem. Sim, a porque são caixinha de dúvidas perguntas é básicas, como ótima. num consultório, um advogado sempre responde. Acho que isso também ajuda bastante. É uma forma de treinar e ser mais rápido mesmo, né? Exatamente, é treino. E às vezes, quando eles não querem treinar no Valendo, eu falo, liga a câmera do Meet e grava e se veja. Só isso. Depois joga fora, não mostra para ninguém. Ou eu falo, grava e manda para mim. Eu não vou compartilhar com ninguém, está tudo certo. Gente, vamos encerrar as perguntas. Vou ter que encerrar esse painel. Quero agradecer muito a vocês aqui pela presença, por compartilhar. Depois a gente continua aqui. Esse episódio, ele vai ser um episódio do Pode Ser Pauta, a conversa que vira pauta. Então, mais um episódio. É uma edição especial. Eu acho que eu poderia resumir, né, que esse painel, a gente está com a escuta a manhã inteira, mas assim, acho que toda boa comunicação, ela começa com uma escuta atenta, inclusive da própria voz. Acho que a gente poderia dizer isso, né? Com certeza. Obrigada por acompanhar aqui o Pode Ser Pauta. Eu sou Cris Moraes, a voz por trás desse podcast. E eu espero que você acompanhe. Ele está no canal do YouTube, nas plataformas de áudio. E espero você no próximo episódio. E aí?